Sentimentos difíceis, todo mundo fazendo o máximo possível. Ele era uma boa pessoa. Ele tinha tentado. Ninguém é perfeito. Às vezes você precisa que as pessoas sejam perfeitas e elas não conseguem. E você as odeia para sempre por não serem, embora não seja culpa delas nem sua. Você só precisava de uma coisa que a pessoa não era capaz de dar. E então, na vida de outras pessoas, você faz a mesma coisa. Você é a pessoa que decepciona todo mundo, que não consegue melhorar nada. Você se odeia tanto que preferia estar morto. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre Intermezzo, da autora irlandesa Sally Rooney, lançamento desse ano que tem todo um buzz em torno. A Sally tem causado esse frisson. Acredito eu que a coisa tenha piorado um pouco depois que o Pessoas Normais se tornou uma série. Aí eu acho que realmente a popularidade dela aumentou, porque ela já vinha sendo uma autora muito elogiada, ela tem esse efeito. A crítica, a mídia acaba criando muita expectativa, assim como o público, em relação à obra dela, mas de modo geral, a Sally é uma autora que eu gosto muito. Os romances dela estão todos publicados aqui no canal. Eu já resenhei Conversas entre Amigos, Pessoas Normais, Belo Mundo Onde Você Está. E ela é uma autora de que eu gosto. Intermezzo, para mim, não foi uma decepção. Ele é um livro diferente dos outros. Ele tem algumas esquisitices formais, mas é um livro que, de modo geral, eu gostei muito. Ele foi traduzido pela Deborah Landsberg, conta a história de dois irmãos, Peter e Ivan. Os dois são filhos de um polonês, então eles têm Koubek por sobrenome. Eles têm uma diferença grande de idade, de 10 anos, então o Peter é o mais velho, com 32 anos, e o Ivan tem 22. Eles estão vivendo um luto porque esse pai acabou de falecer. O livro começa com a cena do enterro do pai deles. E eles são de uma família assim um pouco afastada, né? A mãe dele é divorciada, já era divorciada desse pai. Ela já constituiu outra família, moram em cidades diferentes também. Enquanto o Peter é advogado e já trabalha, é um homem mais velho que já se sustenta, e ele é aparentemente mais ajustado socialmente, o Ivan é visto como um rapaz, até pela própria família, um rapaz esquisito. Que seria Ivan, tô chamando de Ivan porque seria o inglês, mas na verdade o Ivan, eu vou chamar de Ivan e Peter, tá? Não vou chamar de Peter e Ivan, não. O Ivan é formado em física, aparentemente. Ele trabalha fazendo uns bicos na área de processamento de dados, análise de dados, mas ele joga xadrez. Ele é um desses geninhos do xadrez que participa de campeonatos e ganha, enfim. E esses irmãos não têm andado próximos. O Ivan vivia com o pai enquanto ele estava doente. O Peter esteve um pouco mais presente por causa da doença, mas ele já estava numa fase independente, vivendo na sua própria casa. E a gente vê que entre esses dois irmãos tem um bocado de ressentimento, de coisas ali, de ruídos, de diferença de opinião, que acaba fazendo com que o relacionamento entre eles seja estranho e que eles acabem se evitando muitas vezes ou tendo conversas muito difíceis e até mesmo raivosas quando estão próximos um ao outro. Acontece que ambos estão vivendo esse luto, então a gente vai vendo que existe um sofrimento mental em torno deles, em especial na figura do Peter, que é uma pessoa de quem normalmente se esperava que fosse dar conta de tudo, muito eficiente, por ele ser essa pessoa aparentemente socialmente mais ajustada e por ele ser realmente uma pessoa mais eficiente, mais responsável. A gente vai se aprofundar ao longo do romance nessa questão familiar deles, mas a gente vê que é esse caso clássico de famílias e seus ressentimentos entre os membros. O que a gente vai acompanhar no romance também é que esses homens têm alguns relacionamentos fora do comum com mulheres. O Peter se relaciona com duas mulheres. Ele tem uma namorada mais nova, é uma espécie de casinho, que é uma moça que é vários anos mais nova que ele, ela também seria 10 anos mais nova do que ele, e ele meio que a sustenta, ele dá um dinheiro para ela é uma pessoa de origem mais pobre, e essa é uma questão que a Sally normalmente coloca nos seus romances, né, que é uma certa diferença de classe social e o poder que isso implica dentro das relações também. Uma relação de poder, né? Ela explora as questões do poder, o desequilíbrio de poder dentro das relações e também essa questão do poder associada ou às vezes dissociada, num certo sentido, da questão de classe.
Dissociada, eu digo, porque nem sempre a pessoa dominante na relação é necessariamente a que está acima, social, economicamente falando. E aí eu tô falando de vários romances dela onde ela desenvolveu isso, tá? Então tem essa moça que é a Naomi, e ela também tá fazendo faculdade, e ela tem uma peculiaridade que é a de que ela posta fotos na internet, assim, num tipo um OnlyFans. E o Peter sabe disso. Então eles têm esse relacionamento aí meio ficantes, e ele meio. Não sei se já configura um sugar daddy, mas dá um dinheiro pra ela aí pra ajudá-la financeiramente. Ele também tem uma amizade complicada, isso é um tema que a série desenvolve sempre também, esses amigos que são meio amantes, uma amizade colorida, com uma moça chamada Sylvia. A Sylvia tem a idade dele. Eles foram namorados oficialmente no passado, só que a Sylvia sofre um acidente que faz com que ela tenha algumas sequelas, dor crônica e tudo mais. E eles teriam se separado, isso também é uma coisa que a gente vai entendendo mais ao longo do romance, mas assim, eles são muito próximos, muito amigos, muito parceiros, porém também não são exclusivos. Eles sequer se tratam como se fossem namorados, mas eles são aqueles amigos que dão uma rabitoca de vez em quando, assim, uma coisa meio assim complicada. E as moças meio que sabem uma da outra. O Ivan, num dos eventos de xadrez que ele vai participar numa cidadezinha, conhece uma moça, que era a moça responsável pelo centro cultural em que o evento acontece. Ele acaba se aproximando e iniciando um relacionamento com essa moça, que se chama Margaret, e a Margaret é mais velha. A Margaret tem 36 anos, é uma mulher que está separada, ela ainda não está divorciada, então isso vai criando certos conflitos nos personagens pela diferença de idade. Então esse relacionamento com pessoas com uma diferença considerável de idade. Isso também vai ser fonte de angústia, de conversas difíceis, de repensar o que está fazendo da vida, o que deveria fazer para esses personagens. Então, assim, o Peter é uma pessoa que se julga pelo relacionamento que ele tem com a Naomi, embora ele e a Naomi tenham uma atração muito grande um pelo outro. E o Ivan, que na verdade está muito satisfeito com esse relacionamento, encara as angústias da Margaret, que é uma pessoa que passou por uma separação difícil e que fica ali se auto-julgando por estar com essa diferença considerável de idade, embora ela e o Ivan também tenham ali uma atração muito grande e um carinho muito grande um pelo outro. Nesse romance, em relação aos anteriores, eu vejo que a Sally introduziu talvez alguns personagens mais velhos, algumas pequenas diferenças que foram introduzidas, tá? Porque assim, a Sally Rooney é uma autora relativamente jovem, ela deve ter uns 30 e poucos anos. No Conversas Entre Amigos, o foco eram duas amigas que eram universitárias e elas tinham relacionamentos fora. Elas eram ex-namoradas, inclusive. E uma das pessoas desse relacionamento aí até era um cara mais velho, que provavelmente estava aí na casa dos 30 e poucos anos. Ele aparece um bocado, mas o foco do romance eram essas duas amigas. Mas a gente pode dizer que o romance gira em torno de um quarteto. No Pessoas Normais, o romance vai girar em torno de uma dupla, que é a Mary Ann e o Connell, que são colegas de classe. Eles vão meio que perto já do final do ensino médio, eles vão se aproximar. E essa proximidade também vai virar essa amizade complicada, amigos que também são amantes. Enquanto que no Belo Mundo Onde Você Está, ela vai resgatar a estrutura de quarteto, embora a ênfase também estará em duas amigas. Essas amigas já são formadas, então elas não são mais universitárias, como eram as Conversas Entre Amigos, e como fica ali meio que na transição o casal do Pessoas Normais, visto que eles terminam o ensino médio e entram também na universidade. A gente já vai ter, então, duas moças formadas e a gente, embora tenha uma estrutura de quarteto, a gente vai ter a ênfase nela porque elas trocam longos e-mails. Então não existe o aprofundamento no pensamento das personagens masculinas como acontece nessas duas que são as amigas. Aqui, eu diria que a mudança é que a gente vai ter uma ênfase maior nos personagens masculinos. Embora a gente também tenha um esquema agora que não de quarteto, mas de quinteto, a gente vai ter uma ênfase maior no que sentem os rapazes. Tanto que os capítulos oscilam pela perspectiva deles. O que está acontecendo na vida do Ivan, o que está acontecendo na vida do Peter. Então, o que a gente sabe sobre Naomi e Sylvia, a gente sabe nos capítulos sobre Peter. O que a gente sabe sobre Margaret, a gente sabe nos capítulos sobre o Ivan. Então, existe um foco maior na subjetividade desses personagens masculinos, onde há
uma ênfase grande, dessa vez, num personagem mais velho, que é o Peter, visto que ele tem 32 anos. Talvez por isso as pessoas estejam falando que esse é um romance mais maduro da série. Eu não sei se eu entendo exatamente esse romance como um romance mais maduro, porque a Sally Rooney trata de questões muito sérias aqui, como ela havia tratado nos outros. Por exemplo, a questão da saúde mental. Há personagens deprimidos no Conversas Entre Amigos, há personagens deprimidos no Pessoas Normais. Então, não me parece uma novidade que ela trabalhe essa questão de uma certa angústia, de pessoas que estão realmente muito mal, estão passando por uma crise emocional, psicológica, existencial muito profunda. Isso já tinha em outros romances. Então aqui ela continua fazendo e eu acho que com a mesma eficiência. Isso é uma coisa que eu gosto na literatura da Sally Rooney, que é a sua capacidade de mergulhar nesses dramas e torná-los verossímeis. Como o drama desses personagens, o seu sofrimento é muito verossímil. E essa, para mim, talvez seja uma das grandes qualidades desse livro. Eu também percebo que a Sally traz algumas questões contemporâneas para os seus livros, de modo a nos colocar para pensar e torná-las presentes na literatura. Então, por exemplo, no Conversas Entre Amigos e no Belo Mundo Onde Você Está, a gente vai ver que existe uma ênfase muito grande nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, né? Então, por exemplo, tem cenas importantes que envolvem o Facebook, ou o WhatsApp, ou o e-mail. Então, existe essa inclusão considerável de tecnologias digitais, virtuais, no romance e o modo como os personagens se relacionam com aquilo e até, de certa maneira, de que tipo de influência aquilo tem no modo como as pessoas vivem e se comunicam. Comunicação é um tema muito importante na literatura da Sally Rooney, né? A capacidade, como as pessoas se comunicam e a sua capacidade de comunicar. E aí entra uma diferença grande nesse romance, é que, de modo geral, até o terceiro romance, os personagens da Sally Rooney se comunicavam mal. Eles tinham insegurança, deixavam muita coisa não dita pelo ar, e ela inclusive trabalha o não dito assim de uma maneira maravilhosa, uma coisa difícil de fazer em literatura e ela faz bem. Mas nesse romance as pessoas conversam. Isso é uma diferença grande em relação aos outros. As pessoas conversam. O drama aqui não é por falta de conversa. O que acontece? Muitas vezes as pessoas falam coisas que não queriam ter falado, ou que desejariam não ter falado. Existe muita discussão. É um romance onde as conversas são muito difíceis. Mas não porque certas coisas não foram ditas, mas talvez porque as pessoas se comportassem de uma maneira um tanto quanto contraditória em relação ao que elas diziam, né? Isso é um exemplo. Mas, de maneira geral, as pessoas conversam. Então, as suas discordâncias, seus medos, suas angústias, suas inquietações são verbalizadas nesse romance. Eu acho que essa é uma diferença grande na construção dos personagens em relação aos outros livros. Eu não sei se qual seria a questão mais verossímil. Eu me lembro que lendo já desde o Conversas Entre Amigos, eu me perguntava se as gerações mais novas tinham dificuldade de se expressar. Se havia mesmo essa dificuldade de dizer o que estava sentindo, ou se era uma questão cultural irlandesa, europeia. A questão é que aqui não, aqui as pessoas estão jogando as cartas na mesa, elas estão conversando, ainda que depois elas se desdigam, se arrependam do que disseram, elas estão falando. Então essa é uma questão forte aqui nesse livro. E dentre essas questões contemporâneas, me parece, estão esses diferentes tipos de relacionamento menos tradicionais. A gente já teve em outros romances dela personagens LGBT, como no Conversas Entre Amigos, mas aqui a gente tá tendo, como já houve em outros, essa ideia, por exemplo, da amizade colorida. Então, amigos que de vez em quando se pegam, na falta de uma expressão melhor. No caso do Peter, desse relacionamento que é com mais de uma pessoa, ou seja, que é não monogâmico, não é exclusivo, e que parece perturbar mais a ele mesmo do que as moças, né, que integram aí essa dinâmica. Então a gente vê que ainda é fonte de angústia, ainda que as pessoas se permitam viver esse tipo de coisa, ela ainda é uma certa fonte de angústia, e eu acho que ela vai tentar trabalhar um pouco dessa angústia. E também a questão da diferença de idade. Eu preciso dizer pra vocês que, assim, como uma carioca nascida no subúrbio, crescida no subúrbio, essa questão de pessoas, né, homens mais velhos que se relacionam com mulheres mais novas é muito comum. Eu vi boa parte das minhas amigas adolescentes namorando homens que eram 10 anos mais velhos. Isso não era incomum.
E eu tenho amigas que se casaram com homens 10, 15 anos mais velhos. Então, assim, eu não sei em que ponto isso pode ser considerado tabu na Irlanda ou na Europa, porque eu tenho a impressão de que no Brasil isso é comum. O que é mais incomum seria a situação do Ivan, que é a de um homem mais novo namorando uma mulher mais velha. Não é que seja impossível, a gente não veja nunca. A gente vê aí alguns casos, mas é menos comum. A gente vê a gente tende a estranhar mais, talvez, e eu acho que as mulheres, nesses casos, tendem realmente a ser mais julgadas. Espera-se, existe essa associação cultural de a mulher como mais madura, e logo o que uma mulher madura quer com um garoto? Enquanto que parece razoável que uma mulher se interesse por um homem mais velho exatamente porque ele é mais maduro, não é um moleque, vamos dizer assim. E aí, nas dinâmicas de poder de relacionamento, me parece que os homens mais velhos não só olham para mulheres mais novas porque elas têm aquela beleza típica da juventude, e homens mais velhos, normalmente quando estão economicamente, financeiramente mais arranjados, se valem dessa espécie de capital para escolher mulheres, e aí dentre essa escolha, escolher mulheres mais jovens, porque eles podem, porque eles têm esse atrativo, né? Esse atrativo de poder pagar certas coisas, levar para jantar, enfim, essas coisas, né? Me parece que é uma dinâmica. E acho que tem algo pro ego também, de conseguir pegar uma garota novinha, com essa idealização aí, que já é um pouco antiga, da menina meio ninfeta, sabe? Uma espécie de fetiche na menina mais nova. O caso aqui é que ninguém é menor de idade nesse romance. Aqui as pessoas são todas maiores de idade, as pessoas mais jovens têm 22 anos. Ainda assim é tratado como uma espécie de tabu, como se as pessoas fossem julgadas. Me parece que, não sei, pelo menos no âmbito que eu frequento e observo, quando é a mulher a mais nova e o homem o mais velho, isso não é tão julgado assim quanto seria se fosse o contrário. Mas uma coisa que eu acho interessante que a Sally traz para esse romance é a do amor entre homens, né? Então, como é que esses filhos se sentiam em relação ao pai e como eles lidam um com o outro. É como se ela tivesse interessada em desenvolver e investigar essa subjetividade masculina, a emoção masculina, como é que isso acontece, que tipo de dinâmicas podem ser vistas ali, visto que culturalmente os homens tendem a ter menos vocabulário para falar das emoções, são mais educados para conter as emoções. Nesse sentido, os dois personagens masculinos me parecem muito bem construídos, as personagens femininas também. Eu gosto muito dos diálogos e gosto muito da construção dos personagens. Eu diria que esse é um romance de personagens, de construção de personagem. Eu me envolvi com o drama deles, eu acreditei no drama deles, eu quis acompanhar. Então, para mim, é o grande feito do romance. É a construção desses personagens, os diálogos, as suas conversas. Eu diria que, diferentemente dos outros, a ênfase na questão econômica aqui ficou diminuída. Existe uma questão, tanto em relação ao Ivan, que ainda não é estabelecido profissionalmente, e da Naomi, que também está estudando e recebe ajuda do Peter, mas não houve uma grande ênfase nem grandes discussões entre os personagens sobre essa questão. Acho que a Sally, ela deixou ali sugerido, mas ela não se aprofundou nessa questão. E aí uma questão contemporânea que ela introduz, mas não desenvolve, e que talvez tivesse feito falta, as pessoas podem ter sentido falta, é a do fato de que em alguns momentos o Ivan é descrito como um incel. Em várias discussões que ele tem com o Peter, fica esclarecido que o Ivan tinha tendências incel quando mais novo, assistia certos vídeos estranhos, tinha opiniões esquisitas sobre as feministas, mas que essa percepção ela vai mudando e ela muda consideravelmente quando ele começa a se relacionar com a Margaret. Mas não há um grande aprofundamento nessa discussão. Não sei se é uma questão de interesse meu, mas assim, eu acharia interessante ver que possíveis mecanismos afastaram esse rapaz de uma cultura incel. Porque quando você está inserido em sites, em fóruns de discussões incel, parece-me que o discurso sobre as mulheres é muito pesado, é um discurso muito ruim, muito negativo, muito preconceituoso, muito desumanizador.
Então, qual teria sido o caminho desse rapaz, visto que ele não era muito popular com as meninas, né? Ele dá a entender isso, que ele teve pouquíssimos relacionamentos antes da Margaret. Qual teria sido o caminho dele para fora dessa lógica incel? Isso não é muito discutido. E uma outra coisa que eu vi bem pouco no livro, ainda que eu tenha gostado dos personagens, tenha acompanhado e tenha acreditado no drama deles, foi desse pai falecido. A gente sabe muito pouco sobre ele, mais pro final ali, na segunda metade, a gente vai ver a opinião que os irmãos têm, algumas revelações serão feitas, mas ainda assim a gente sabe bem pouco sobre esse pai. E aí as personagens femininas também, né? Eu acredito que não é um problema do romance, eu acho que a ênfase eram os rapazes. A gente não tem muito das decisões dela, da vida prévia delas, para além do que interessa em relação a eles, aos rapazes, que são de fato a ênfase do livro. A coisa mais estranha, esquisita desse romance é a forma. A Sally Rooney decidiu abraçar aí um certo fluxo de consciência e o discurso indireto livre, né, que é quando a fala do narrador se mistura com a fala do personagem, então é como se o narrador entrasse na cabeça do personagem. Ela abraça esse estilo que é um recurso muito próprio de uma literatura modernista. Eu fiquei me perguntando se ela queria fazer ali uma espécie de homenagem ao James Joyce por causa do Ulisses. Inclusive que esse é um romance que tem muita alusão. Ele tem muita alusão literária, ela vai fazer alusão a vários textos da literatura inglesa, da literatura de língua inglesa. Então vai ter alusão a autores ingleses, norte-americanos, irlandeses, e desde Shakespeare, então, assim, mesmo algumas alusões remotas. Mas não é só o fato de usar fluxo de consciência e discurso indireto livre que torna o texto esquisito. É que o modo como as frases são construídas é meio estranho. Existem umas frases curtas, umas frases que elas são interrompidas no meio, e durante um tempo eu tentei entender o porquê disso. E me parece que é uma tentativa de reproduzir a fragmentação psicológica do Peter, especificamente. Porque eu fiquei me perguntando se isso ia ter a ver com o Ivan, porque o Ivan, ele é descrito pelo Peter, no início do romance ainda, como um autista não diagnosticado. O Peter acha o Ivan tão esquisito que ele acha que o Ivan tem alguma coisa de um autismo não diagnosticado. Porque ele é meio social awkward, e meio caladão, e não é uma pessoa que faz muita concessão social, assim, de dar risadinha ou dizer certas coisas, diz coisas estranhas em determinados momentos. Então, ele faz esse julgamento do Ivan. E eu fiquei me perguntando se era uma tentativa de acompanhar isso, mas eu percebia que o texto ia ficando mais fragmentado em relação ao Peter. Então eu acho que é porque o Peter, ele tem esse problema de que ele tá num sofrimento mental considerável, a gente vai acompanhando o desenvolvimento disso. A gente já vê logo no início que ele toma remédios, então ele faz um abuso de substâncias, sejam psicofármacos, sejam drogas ilícitas. Então, assim, eu nem sei se elas são ilícitas na Irlanda, não faço a menor ideia, mas enfim, drogas. E aí, o que acaba acontecendo é que depois de um tempo, o início para entrar no romance comigo, pelo menos, foi um pouco entrevado, assim, sabe? Eu não tava atendendo direito aquele ritmo, aquelas frases, mas depois que você entra, o romance flui muito. Tanto que esse é um romance grande, ele é um romance de quase 500 páginas, ou 500 páginas, não sei. E ele é um romance que depois de um tempo você consegue ler de uma maneira, pelo menos eu consegui, com uma certa fluidez. A maior esquisitice, então, pra mim, eu acho que fica por conta dessas frases quebradas, como se ele não quisesse ou não conseguisse concluir o pensamento, uma frase com uma ordem meio estranha, ou em que ele não termina os complementos, vamos dizer assim, do verbo, sabe? Fica uma coisa meio como se ele tivesse algum impedimento para concluir a frase. E me parece que foi isso, que foi uma tentativa, é algo que você não vê muito nos outros romances dela, essa ênfase numa certa variação estilística narrativa. Aqui a gente vai ver. Acontece que do modo como foi feito, eu acho que exatamente por haver uma variação entre os momentos em que isso acontecia, talvez tentando acompanhar os piores momentos psicológicos do Peter, eu às vezes sentia como um ruído, é como se aquilo quebrasse a fluidez do texto. Então, eu não sei, em vários momentos eu me perguntei se não estava um pouco aleatório esse recurso. Se ele não acabava se impondo à história que eu vinha lendo. Eu não sei, isso é uma coisa que eu ainda não tenho totalmente. Eu entendo o motivo, eu acho, porque ele está sendo usado. Mas
em alguns momentos ele me chamou atenção demais para a linguagem, de um jeito que me tirou um pouco da história. Eu também tenho a impressão de que a Sally Rooney está tentando propor novas maneiras de escrever, que ela está tentando superar certas maneiras consagradas ou tradicionais de escrita, e que ela está tentando amalgamar algo de uma escrita do passado, que seria essa mais modernista, com uma possibilidade do presente, e como essas coisas, talvez o modo como as pessoas se comunicam por mensagem de aplicativo influenciaria no próprio modo como a gente pensa. E aí, esse é um ponto que eu tendo a achar corajoso, que é, ela não está tentando escrever do mesmo jeito. Eu fico com a sensação de que a Sally está sempre tentando explorar alguma coisa diferente nos seus romances. Seja o modo como os personagens conversam, como eles se relacionam, como é que o texto se apresenta, que tipo de coisa ela vai chamar atenção no texto ou nas relações entre os personagens. E aqui eu tô pensando muito em como ela bota uma ênfase muito grande no uso do smartphone pelos personagens do Belo Mundo Onde Você Está, como as tecnologias elas são predominantes no modo como os personagens agem, reagem e se comunicam, mas ao mesmo tempo como ela cria uma espécie de barreira ruidosa entre a tentativa de se comunicar dos personagens. E aí eu não sei se aqui ela não está tentando fazer algo desse tipo, né, de mostrar como essa combinação contemporânea de antidepressivos, drogas e mensagens de texto muito quebradas talvez atinjam o pensamento da pessoa, o modo como ela pensa. Enfim, fica aí, é algo pra gente refletir. E de certo modo eu gosto que ela se arrisque. Né? Eu acho melhor que ela se arrisque, que ela teste certas coisas, do que ela fique ali presa numa certa segurança de uma fórmula que pudesse ter dado certo, enfim. O livro tem uma lista, uma bibliografia no final, de todos os textos que ela fez alusão. Isso é uma coisa que a Elif Batuman fez no livro dela também, o Ou. Me parece que existe uma preocupação, eu não sei se essa preocupação é dos autores ou se é uma preocupação editorial, de que alusões literárias sejam vistas como apropriações indevidas dos textos alheios. Então, o que as autoras fazem? Elas fazem as alusões. E o que é alusão, gente? A alusão, diferente da citação, é quando você não põe aspas ou você não cita o nome da pessoa. Você pega a frase do texto de alguém, da música de alguém, do discurso de alguém, você insere ele no seu texto, na boca do personagem ou mesmo do próprio narrador, esperando que o leitor que conhece essas referências vá identificá-las. Eu não vejo problema nenhum nisso. É um recurso. Mas eu não sei se está havendo uma sensibilidade maior em relação à autoria, né, aos direitos autorais. O que acontece? A Sally fez essa lista no final de todos os textos que ela citou, que ela aludiu, na verdade, que ela não citou, que ela aludiu, e coisa que a Elif Batuman fez também. E eu acabo me lembrando invariavelmente da lista que o Eliot faz no final do Terra Devastada, né? Ele escreve aquele poema super difícil, também alude a 500 coisas, textos de diferentes épocas, em diferentes idiomas, e aí no final vai fazendo aquela lista lá do que é, do que ele estava citando, que é uma coisa que também pode ser vista como uma maneira meio pedante. Você faz um romance, você faz uma obra de ficção, depois você bota uma bibliografia no final. Eu também não sei se não é uma boa vontade dos escritores de citar essas fontes como fontes que eles julgam interessantes. Quase como uma gratidão. Olha, tudo que eu escrevi aqui foi alimentado, nutrido por essas fontes maravilhosas. Então, eu não vou guardar para mim esse conhecimento, eu vou compartilhar com vocês nessa lista ao final do romance, para quem interessar possa. Pode ser que seja isso também. O Saldo Final foi um romance que eu gostei demais. Eu acho, como eu disse para vocês, que a construção de personagens é muito bem feita, que o drama deles me pegou, me convenceu, eu quis acompanhar. É um dos romances, eu não sei, é difícil dizer para mim qual é o meu romance favorito. Eu acho que eu gosto muito do que ela faz com a Marianne O'Connell no Pessoas Normais, porque ela mergulha em questões ali muito complicadas. E eu acho que esse também é um ponto que eu acho difícil de dizer que esse aqui é um romance mais maduro. Mais maduro por quê? Porque alguém já perdeu o pai, alguém já tem idade suficiente para perder o pai, mas, poxa, o Ivan tem 22 anos, o pai ficou doente, não era uma coisa, né, esperada. O Peter tem 32, mas o Ivan tem 22. Porque eu acho que o que ela faz com a Marianne, principalmente, é
muito bem feito do ponto de vista do retrato de uma pessoa que foi abusada a vida inteira. E o que esse abuso pode fazer com essa pessoa, no sentido de como essa pessoa julga a si mesma e como ela se permite se relacionar com as outras pessoas. É muito pesado o que ela faz ali. Ela também vai trabalhar a depressão na figura do Connell, ela vai trabalhar a depressão na figura de um rapaz do Conversas Entre Amigos, que agora não é um rapaz, é o homem mais velho, mas já esqueci o nome dele. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que meu livro favorito da série talvez ainda seja Pessoas Normais, mas eu gostei muito de Intermezzo. E eu não sei, eu não consigo definir, porque eu acho que de todos esses, o que eu menos gostei foi o Conversas Entre Amigos, que já é um livro que eu gosto bastante, mas assim, dos quatro, acho que é o que eu gosto menos. O problema é que Intermezzo e Belo Mundo são livros muito diferentes. Então, assim, eu nem consigo julgar. Esses julgamentos de o que é melhor do que o outro, para mim, são muito complicados, porque as obras de arte são diferentes, elas às vezes seguem princípios de criação diferentes, e então não faz muito sentido na minha cabeça dizer que um negócio é melhor do que o outro, quando eles não estão nem tentando ser a mesma coisa. Então, enfim, dizer que um é meu preferido vem de um lugar de muito pessoal, né? Muito com a minha história pessoal, com os meus interesses pessoais, e talvez isso me leve um pouco mais para o Pessoas Normais. Mas eu achei Intermezzo um livro muito bom. Se você me perguntar se eu recomendo, eu digo que sim. E é isso. Me prendeu, me comoveu, me convenceu, inclusive, dos dramas vividos aqui. Me digam se vocês são fãs da Sally Rooney, leem, têm interesse, já leram alguma coisa, querem ler Intermezzo, já leram Intermezzo, e o que vocês acharam. Intermezzo, inclusive, parece que pode ser o nome de uma jogada no xadrez. Eu não entendo nada de xadrez, então não vou tentar explicar o que que significaria. Alguém que saiba, se quiser dar essa contribuição, fique à vontade. Mas é isso, um romance que eu adorei e recomendo. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.